Graça e paz. Graça e paz. Este é o canal Cristo em Vós. E como nós prometemos nos vídeos passados, nós abordaremos um assunto que é de grande importância para aqueles que professam o nome do Senhor. Nós falamos num vídeo passado que abordaríamos 3 coisas necessárias que uma igreja deve fazer ou que uma igreja faz para que esta seja considerada como uma igreja verdadeira. Eu sei que nós não conseguiremos abordar tudo aquilo que uma igreja deve fazer para ser considerada verdadeira, mas 3 coisas em destaque nós falaremos nos próximos vídeos. A primeira será nesse vídeo: pregar corretamente a palavra de Deus, praticar corretamente o batismo e celebrar corretamente a ceia do Senhor. Quero dizer nesse vídeo também que não há nenhum interesse de ofender, afrontar e nem tampouco falar alguma coisa que seja contra os meus irmãos e amigos que são pastores, que estão pastoreando. Eu creio que esse vídeo servirá de alerta para aqueles que já estão pastoreando e que amam a obra do Senhor e que compreendem que há a necessidade de fazer o melhor, de dar o melhor de si para que essa obra seja feita. Nesse vídeo também eu quero aproveitar para falar também para aqueles que discordam de uma igreja instituída e começam a dizer que a igreja primitiva não reunia em nenhum local específico, mas que reuniam somente nas casas, dando a entender de que nos dias de hoje não há necessidade de igreja. Alguns têm até um nome pejorativo, né, chamado desigrejados. E não é assim que eu vejo. Eu creio que alguns irmãos querem sim fazer parte de uma igreja, mas sofrem com a dificuldade de encontrar um lugar certo, onde realmente se identificam para fazer parte desta mesma. Então, como na igreja primitiva, eu comecei a dizer, na igreja primitiva eles tinham um local certo, específico para se reunirem, às vezes no pátio do templo, às vezes sim alguma reunião se dava em algum lar, mas não era de maneira definitiva que reuniam nesse lar, era até simplesmente encontrar um outro local, um ambiente para que eles pudessem reunir. E nesse vídeo também, por estar falando nisso, nós fizemos vários vídeos a respeito da igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, lá em Mateus 16, 18. E como a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, não são essas falhas ou debilidades que nós vemos em uma denominação ou em determinado grupo que vai dizer que essa igreja é um grupo de não salvos. Não é assim. Mas o que pode definir que esse grupo está trabalhando como uma igreja verdadeira, uma igreja séria, é se ela estiver praticando essas coisas de forma correta. Nós vimos, né, nesse período dessa pandemia, em que muitas lideranças, levadas por uma preocupação de nunca mais se reunirem, como se por acaso a pandemia do Covid-19 fosse ficar para sempre, algumas igrejas começaram a celebrar ceia online, fazer batismo online. E isso é muito estranho, é até bizarro, porque o ensinamento do apóstolo Paulo, quando fala a respeito da ceia do Senhor, lá em Coríntios 11, ele diz: quando vos reunis, quando vocês reunirem, ou seja, tem que haver uma reunião. Em Hebreus 10 diz que não devemos deixar de congregar. Jesus disse que edificaria a sua igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, pandemia, vírus, doenças, perseguições, guerras, tumultos,
Nada disso vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela foi edificada por Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as forças do inferno, ou o inferno, não há de prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é triunfante e vencedora. Ela sempre há de vencer. Quero também nesse vídeo comentar que esta igreja, ela é formada por um grupo de cristãos que creem no Senhor Jesus Cristo, que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, que professam o nome do Senhor Jesus Cristo e creem na palavra de Deus como única regra de prática, como o único livro verdadeiro que ensina a vontade de Deus aos homens. E é nesse ponto, nesse ensino que nós devemos permanecer e nos firmar, de que a igreja de Cristo deve fazer a coisa de forma correta. Por qual razão a igreja tem que pregar a palavra corretamente? Deve pregar corretamente porque a igreja é a única agência ou único povo capaz de revelar a vontade de Deus aos homens. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, feita de si mesmo, que Deus fez de si mesmo aos homens. E é por meio da Bíblia Sagrada que nós, os crentes, levamos esta revelação de Deus aos outros homens. Por essa razão, uma vez que a igreja não pregar corretamente, ela também não levará corretamente essa revelação de Deus aos homens. Ela pode ou corre o risco de começar a distorcer essa revelação. Sendo Deus o único Deus verdadeiro, e o único autor da sua palavra, embora essa foi escrita por homens que foram inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. O nosso Deus é o autor, ele é o verdadeiro autor da palavra de Deus. E revelou a homens que escreveram a palavra de Deus. E agora a confiança de Deus está em homens para pregar essa palavra de Deus. Por essa razão, a igreja tem que pregar a palavra. E a igreja deve buscar pregar a palavra de forma correta. Eu não estou dizendo com isso que algumas vezes nós não vamos equivocar e alguma coisa vamos falar e aquilo vai estar fora do parâmetro bíblico, ou poderia dizer assim, com uma ortodoxia um tanto estranha, né? Já um antigo argumento diz que se você ensina uma coisa que julga ser verdade e você é o único que vê aquilo como verdade, corre o risco de, na verdade, aquilo que você ensina não ser verdade, porque você é o único que defende aquilo, né? Por isso há necessidade de aqueles que ensinam a palavra de Deus conhecer a história da igreja. É necessário conhecer os pais da igreja, os pais apostólicos, né? Os pais apostólicos que foram homens e documentos são chamados de pais apostólicos. É necessário aqueles que pregam a palavra de Deus também conhecer a reforma protestante. Não há possibilidade da igreja correr por fora desse caminho ou essa pista de corrida preparada por Deus, que foi iniciada com os pais da igreja, a igreja primitiva, os pais da igreja, os apóstolos, os pais da igreja, e depois a reforma protestante e consequentemente também os reformadores, os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores. Não há como uma igreja se dizer verdadeira se ela negligencia ou se ela nega esses reformadores. Nós vivemos em um momento difícil que há muitas pessoas que se dizem pregar a palavra de Deus e negam o papel da reforma protestante. Não há como ser uma igreja verdadeira se nega a reforma protestante. Definitivamente não há como ser uma igreja verdadeira.
O contexto da palavra de Deus é, na verdade, sem mescla de erro. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela não tem mescla de erro, ela não possui erros, e o propósito dela é revelar os propósitos de Deus a nós, é também levar os pecadores à salvação, edificar os crentes, promover a glória de Deus. A Bíblia Sagrada tem esse propósito. Deus nos revelou a sua palavra por esse propósito da sua palavra. Além de revelar os seus propósitos, salvar pecadores, edificar os crentes, mas tem um propósito principal, que é elevar ou promover a glória de Deus. Não a glória de homens, não a glória de grupos, não a glória de denominações, mas promover a glória de Deus. É fácil conhecer quando alguém não está pregando a palavra de Deus corretamente. Se esse insistir em promover a glória de qualquer outro que não seja do verdadeiro Deus, esta igreja não é verdadeira e não está pregando a palavra de Deus corretamente. Ela revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade, ela é a autoridade única em matéria de religião. Ela é fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Não existe espaço para nenhuma revelação, para nenhuma visão, nenhum sonho que esteja a par das Escrituras ou fora das Escrituras e dizer que Deus está revelando tal coisa, que entra em contradição com a Bíblia. Se alguém traz qualquer tipo de revelação que é contrária às Escrituras, esse alguém deve ser rejeitado. O Paulo diz que se pregar um outro evangelho lá em Gálatas 1, que não seja o evangelho do nosso Senhor, seja considerado maldito, que seja anátema. A Bíblia, ela deve ser interpretada por meio da pessoa, sempre à luz da pessoa e dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu separei uns textos bíblicos aqui, que eu quero comentar com os irmãos antes de finalizar esse vídeo, e assim no próximo vídeo nós vamos falar sobre o batismo, e depois o terceiro será sobre a ceia do Senhor. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, isso já está claro. E uma igreja, para ser considerada uma igreja verdadeira, ela precisa exercer ensino, pregação, vida, prática, baseado na palavra de Deus. Se uma igreja não faz isso, não é uma igreja verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. Em João 10:35, Jesus disse assim: e vós sabem que as Escrituras não podem ser alteradas. Salmo 119, versículo 11 diz: como pode o jovem manter puro? A resposta do salmista é: obedecendo a tua palavra. Inspirada por ele, pelo nosso Deus, os escritos originais. A palavra foi inspirada por Deus nos escritos originais. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela, as escrituras, nos corrigem quando erramos. Ela, a Escritura, nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a Escritura para preparar e para capacitar o seu povo para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16, o versículo 17. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, versículo número 4, ele diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Romanos capítulo 15, versículo de número 4, no outro texto também que nós podemos ler aqui, é o que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 e versículo de número 22, que mostra que a Bíblia foi dada a nós por meio de homens santos, mas que esses homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Pedro diz: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, versículo de número 22. Então, acaba aqui esse vídeo.
que pode servir como uma opinião, um conselho, uma exortação, e mais também como um consolo e edificação para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Uma igreja, para ser considerada verdadeira, ela necessita pregar a palavra de Deus corretamente. E também quero lembrar nesse aspecto. Muitas pessoas, às vezes, conversam com a gente e discutem sobre qual a melhor forma de pregação. Se é o sermão expositivo, se é o sermão temático, biográfico e por aí vai. Bom, eu quero dizer que no meu ponto de vista, eu sou a favor do sermão expositivo. Mas creio que toda igreja tem a necessidade de pregar um sermão temático. Como toda igreja tem a necessidade de ter uma confissão de fé, como toda igreja precisa de tempos em tempos uma pregação temática falando sobre salvação, mostrando que essa é pela graça, por meio da fé, que o dom é de Deus, é que Deus é que dá, e também mostrando para esses crentes que não vem das obras para que ninguém se glorie, porque onde tiver obra não tem graça, onde está a graça, a obra ela tem valor, mas não para a salvação. Mas desde já eu quero agradecer, que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus. Esse é o canal Cristo em Voz. Inscreva no canal, mande esse vídeo para um amigo, compartilhe, e se você quiser comentar alguma coisa sobre esse material, escreva aí no comentário e nós vamos te responder. Para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus.